Oi pessoal, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a saúde dos olhos com o Dr. Jorge Prado Neto. Dr. Jorge, vamos falar um pouquinho agora começar falando sobre o que a gente ouve falar sobre moscas volantes. Bom, O que seria isso, essa coisa que a gente viu? isso, é um tema bem interessante, né? Moscas volantes é o nome que a gente dá, mas muitas vezes alguém fala que parece um fio de cabelo, uma mancha na visão, né? É um sintoma muito comum, principalmente pessoas que também têm miopia, é muito comum ter isso mais precoce, mas pessoas a partir dos 40, 50 anos. O que elas costumam referir é que às vezes elas estão olhando para uma parede branca, com iluminação um pouco alta, ou para o próprio celular, computador, e vem um pontinho preto passando no campo de visão, né? É interessante isso aí que assim, um aparecimento agudo disso, tá? De repente súbito desses pontos pretos na frente, associado a flash de luz, mesmo com o olho fechado, a pessoa vendo os relâmpagos, um flash de luz, que a gente chama de fotopsia, isso pode ser indicativo de repente de uma lesão, de uma rotura na retina, que daí predispõe aquele descolamento que a gente comentou. Agora, muitos casos são casos já que a pessoa tem isso há muito tempo e são alterações benignas, tá? Dentro do gel do olho, que é o vítreo, você tem às vezes algumas proteínas, algumas células, algum resquício de célula que está lá passando, proteínas que estão lá passando, e às vezes passam no campo de visão, tá? E dão essas moscas volantes, causam umas manchas na visão, né? Elas não costumam diminuir a visão da pessoa, a pessoa consegue enxergar, mas elas dão bastante queixa, né? Às vezes a pessoa vai para a praia, que é um ambiente que você tem um contraste muito grande na areia lá, e a pessoa fala, chego lá, vejo um monte de pontinho preto, né? Mas a gente costuma examinando bem, fazer um mapeamento, descartar alguma coisa mais grave e orienta que isso com o tempo pode até sumir, passar, mas não tem infelizmente nenhum colírio para tratar isso, um tratamento específico. Então é uma queixa que às vezes os pacientes procuram muito um tratamento, né? E aí fazendo a parte muito de retina, eles vêm com essa queixa e eles querem muito algum tratamento para isso e não tem um tratamento específico para isso. A gente tem que só descartar alguma coisa mais grave nesses casos. Entendi. Dentro do pouco que eu sei sobre esse assunto, me vem um pouco, não sei se tem a ver com relação com estresse, né? De estar emocionalmente cansado, né? Isso me faz lembrar também da vista cansada, que muitas vezes numa leitura, né, para perto, você tem aquele cansaço. Então, ele é físico, é emocional também. Como é que funciona isso? Bom, aí a vista cansada é um espectro grande, na verdade, que a gente pode comentar aqui, né? Existe a doença que é a presbiopia, que é a partir, a gente põe a idade, a limite de corte 40 anos de idade, em que a pessoa vai tendo uma dificuldade de focar de perto. Então ela começa a afastar para fazer a leitura, né? Agora, quem é hipermétrope acaba tendo, né, que tem hipermetropia associada, acaba tendo esse sintoma mais precoce e mais forte, vamos dizer assim, né? Ao contrário, quem é míope, né, tem esse privilégio de enxergar bem de perto, mas de longe acaba tendo dificuldade, tá? Além disso, falar vista cansada, existem outras coisas que podem piorar, né, como o excesso de leitura, a ausência de intervalo, né? Então tudo isso também ajuda nesse sintoma, que a pessoa às vezes refere um pouco de dor em volta do olho, dor na frente da cabeça, né? Claro que pode confundir com muitas outras doenças, mas a gente podemos dizer que o excesso de leitura, às vezes o excesso de trabalho, ou própria tensão também, às vezes do estresse do dia a dia pode levar a esse sintoma. Sim. E eu sei também que, consequentemente, tudo isso e tal, né, a gente acaba, com o tempo, principalmente, existe, né, assim, grande, a maioria das pessoas, principalmente perto dos 40 anos e tal, tem que usar óculos. Sim. E como é que é isso? Como é que tem cirurgias, né? A gente sabe atualmente a gente tem cirurgias para correção do grau. Certo. O que você recomenda? É interessante essa cirurgia? Tá. Ou tem que esperar um determinado momento? Ou depois de um certo grau que é mais interessante? A gente sempre, primeiro assim, o paciente a gente sempre recomenda a cirurgia se ele tem que ter idade maior de 18 anos, de uma forma geral, para a gente indicar a cirurgia. Às vezes pode ser feito em alguns casos mais precoce, mas é muito difícil, né? Porque ele espera também a estabilização do grau, tá? Para esse caso específico de pacientes acima de 40 anos, só para aquele que tem dificuldade para perto, não existe uma correção com cirurgia laser indicada. Então não tem como você corrigir de longe e perto ao mesmo tempo, entendeu? Então acaba não tendo um tratamento muito bom.
né? Mas aí tem outras opções com lente de contato multifocais, lente de contato num olho só, outro sem lente de contato, ou só o óculos para perto. As cirurgias elas costumam ter uma indicação muito boa naqueles pacientes mais jovens, de 20, 30 anos, que querem tentar se livrar do óculos, né? Bom, indicação hoje em dia com o aperfeiçoamento do laser e dos exames que a gente faz para poder ver se a pessoa é habilitada a fazer o procedimento, né? Você consegue indicar em muitos casos, mas é sempre importante ter um rigor pré-cirúrgico muito grande, né? Fazer uns exames rigorosos do paciente, né? Casos de miopia tem muito bom resultado, astigmatismo não muito alto também costuma ser bom, tá? E hipermetropia também hoje tem uma correção razoavelmente boa, né? Porém é necessário um exame bem preciso antes, com bastante segurança, para poder indicar para aqueles casos em que você não vai ter um risco de desenvolver outras doenças no futuro. Então não é para todos, né? Todos podem ser candidatos, mas aqueles que podem fazer são alguns apenas que passam nesse screening inicial. Nesses exames iniciais, que a gente avalia muito a espessura da córnea e o tipo do grau da pessoa, para ver se vai ter um resultado legal, interessante. Você sabe um caso assim, eu tenho um conhecido aí que mora em Bauru, que me contou que ele se arrependeu de fazer uma cirurgia. Na verdade ele enxergava muito bem de perto, Sim. De longe não tanto, por isso levou a cirurgia. Sim. E o que aconteceu? Que ele melhorou de longe, mas ele piorou a leitura. Sim. Né? Isso, depois ele ficou sabendo que não, é assim que funciona. Como que é? Tem um... Bom, vamos lá, aquela história. A gente, que eu falei antes, o paciente míope, por exemplo, tem miopia, ele tem 1,5 grau de miopia, tem 1,5 grau, 2 graus de miopia. Ele tem uma dificuldade para longe, principalmente que piora no entardecer à noite, né? E ele tem uma visão de perto boa, então ele pega o celular no trabalho dele e de repente na rotina do dia a dia dele, na maioria do momento ele está bem lá, chegando bem de perto. Ele, se for passar com o oftalmologista, é importante o oftalmo enfatizar isso, que se ele vai fazer essa correção, claro, se ele for menor de 40 anos, ele vai conseguir enxergar de longe e perto, mas se ele for maior de 40 anos, ele vai acabar trocando, na verdade, ele vai enxergar daí bem de longe e de perto vai ter dificuldade. Então, em alguns casos, quando a miopia, o paciente passou dos 40, você acaba, na maioria dos casos, não indicando a cirurgia porque não tem um benefício, muito difícil ter um benefício, né? Porque a nossa vida cotidiana é muito perto, celular, trabalho, tablet, computador, então são poucos aqueles que preferem mudar, né? Enxergar bem de longe e ficar ruim de perto. Acaba fazendo mais falta. É verdade. Mas é questão de conversar. Realmente, eu acho que faltou uma conversa. Realmente é uma pessoa já que tem mais de 70 anos e eu percebi que ele ficou chateado. Ele talvez não entendeu, talvez faltou um diálogo mais compreensivo entre o médico e ele. Mas são cuidados que o senhor trouxe aqui, porque são cuidados para ter realmente, para ter ciência do que vai melhorar. Isso. E a própria cirurgia de catarata hoje, ela também permite você diminuir o grau do paciente. Uma miopia alta, quando você faz a catarata, você implanta uma lente dentro do olho, então você pode mudar bastante o grau da pessoa. É que, assim, em alguns casos, não é uma precisão muito grande, mas você não é 100% preciso, né? Então, às vezes, o paciente poderia ter uma miopia antes e corrigiu com a catarata e ficou um pouco hipermétropo. Pode acontecer. E, de repente, ele pode ter um pouco de queixo, né? Se ele estava enxergando bem de perto. Porque a catarata, numa fase dela, somente pessoas mais idosas, ela vai miopizando a pessoa. Então, ela começa a enxergar de perto e de repente ela tira a catarata e a visão de perto pode piorar. Entendi. Então pode também acontecer isso, às vezes num caso desse pode ser até isso. Então precisa sempre explicar bem, conversar bem, acho que dá para esclarecer. Precisa de um profissional bem, né, que tem conhecimento para passar e ter essa empatia, né, com o profissional. Outra coisa que a gente, né, que as pessoas perguntam, falam e é interessante saber um pouco mais sobre, eu não sei se é por falta de higiene às vezes ou não, a conjuntivite. O que é uma conjuntivite? Tá. A conjuntivite a gente tem várias formas, né? A principal delas, assim, que as pessoas se preocupam mais é o tipo viral, né? E ela causa um olho vermelho com muita secreção, né? E assim, a gente sabe que a conjuntivite viral é transmitida por contato. Então, por exemplo, se alguém com conjuntivite estiver aqui e você não tiver um contato direto, você não com sua mão com o olho, você não pega. Então é muito importante, a recomendação principal é lavar sempre bem as mãos.
Se alguém próximo tiver conjuntivite, separa as coisas, lava Então, bem por as isso mãos. aí, nesse caso, higiene é fundamental. Essencial, né? Ele não vem pelo ar, tá? Então eu sei porque no ambiente de trabalho a gente sempre convive muito e não transmite pelo ar, é só realmente contato com os olhos direto. Existem outras formas de conjuntivite, por exemplo, conjuntivite atópica do alérgico. É incomum uma idade um pouco mais precoce, 5, 6 anos de idade. O paciente normalmente tem uma história de alergia, né? E a queixa principal aí é coceira, prurido no olho. Ele coça muito o olho, normalmente tem uma rinite associada, é uma pessoa alérgica e o tratamento é um pouco diferente. Claro que não é contagioso, tá? Muitos poucos casos são bacterianos, apesar de se usar muitas vezes antibiótico quando tem secreção. A maioria dos casos das virais que eu fomentei, a maioria são virais. O tratamento é sintomático, muitas vezes com lubrificantes oculares, com compressa apenas, e o cuidado. O principal é o cuidado e o tratamento geral, o cuidado geral mesmo. Sei. E, então, no caso, assim, que também muita gente pergunta, é sobre essa parte de óculos, né? Porque a gente sabe, eu mesmo, né? Eu enxergo, posso considerar que eu enxergo bem, mas se for uma letrinha muito pequena eu tenho dificuldade, e tanto de perto como de longe. Certo. Né? Então eu não sou nem tenho muito miopia, como não tenho nem muito presbiopia. Presbiopia. Então, o que eu queria saber é o seguinte: nessa situação ou em outras situações, existe assim, é mais interessante usar o óculos tradicional? Existem hoje as lentes. Então vamos dizer que existe a cirurgia, mas existem também esses óculos e lentes. Eu queria saber, porque você falou de multifocal, bifocal, é a mesma coisa? O que é a diferença? Tá, vamos lá. Vai depender muito de cada um, do cotidiano de cada um precisa, né? Eu digo sempre, dou exemplo dos pacientes. Uma pessoa que conserta relógio, né? É claro que ela tem uma visão de perto, que precisa de uma visão perto muito forte, então ela usa às vezes um óculos mais forte para perto. Então depende muito de cada um, né? Agora, aqueles que têm uma visão ruim de longe e de perto já estão com presbiopia, eles podem se beneficiar muito do multifocal. Algumas pessoas ainda preferem o bifocal, tá? Que o campo de visão para perto é um pouco maior no bifocal, porém a tendência é o multifocal. O multifocal ele tem visão para longe, intermediário e perto, né? E o bifocal é longe e perto, só você tem um salto de imagem, então a tendência é preferir o multifocal. Mas é claro que às vezes tem gente que usou a vida inteira bifocal e não quer mais trocar, tá? E tem gente que pode se beneficiar, dependendo do caso também, do bifocal, mas o multifocal é hoje em dia o mais utilizado, né? Então depende muito de cada caso mesmo, assim. E lente de contato também tem hoje lente de contato multifocal. Então, você, dependendo do grau da pessoa, você pode indicar uma lente de contato multifocal para enxergar tanto de longe como perto. E existe outra técnica que a gente usa em alguns casos, que é a monovisão. Você deixa o olho melhor para longe e o melhor para perto. Tem pacientes que acostumam, porque o cérebro tem uma tendência a acostumar. Claro que também depende do grau que ela tem, e tem gente que já acaba não gostando. Mas é uma outra coisa que pode ser testada. Dá para testar muitas vezes no consultório, você coloca a lente de contato, às vezes para um ambiente social a pessoa fica bem. De repente, para dirigir, ela não se sente confortável, né? Sim. Porque você fica com o melhor para longe e um para perto. Mas essas pessoas, às vezes, vou sair numa festa, num baile, quero ler alguma coisa, eu não consigo. Aí elas acabam gostando, às vezes, dessa técnica de você deixar um bom para longe e um bom para perto. Mas aí tem que conversar, explicar, testar, né? Ver como que fica no dia a dia. Mas é interessante também, é um outro caso interessante. Esses óculos que tem, por exemplo, você até identifica, né, que são duas lentes, né, uma para leitura, normalmente é a que fica embaixo, e de cima é o para você olhar para longe. Isso. Essa lente é a bifocal? Isso. Aqui você consegue ver essa diferença entre a lente de baixo e de cima, é o bifocal. O multifocal, como ele é gradual, não tem essa marquinha no olho. Então, as novas lentes multifocais, que são as mais comuns hoje em dia, você não vê essa marquinha. Quando tem a marquinha que você vê é a bifocal. E a lente de contato também tem essa? Não, é outra forma daí, você não consegue ver. Porque não tem como. É um pouco diferente. É pontual. É diferente. Aí os laboratórios desenvolveram outras formas de... São tecnologias mesmo mais que a luz é dividida, na verdade. Conforme ela bate no olho, ela é dividida para intermediária, perto e longe. Sim. Né? E não é tanto tempo já, mas é uma coisa interessante também. Sei. A gente sabe também que algumas pessoas têm o chamado olho seco. Isso.
E como é que funciona isso? Vamos lá. O olho seco é uma doença que afeta as pessoas principalmente quando estão expostas a ambientes com ar-condicionado, com ventilador. A mulher desenvolve muito comumente a partir da menopausa, né? O uso de tablets também, né? Que a gente já se comprovou que você usando um tablet, um celular, você acaba piscando menos, tá? Então o olho no final do dia fica um pouco vermelho, irritado, trazendo um desconforto. Né? Então é muito comum o olho seco. Né? Às vezes até dá um lacrimejamento depois, mas é porque o olho inflamou. Né? E esses casos a gente costuma indicar o uso de um lubrificante artificial, lágrimas artificiais. Tem várias no mercado, né? A pessoa faz um teste, vê qual prefere, mas hoje tem vários tipos que podem ser utilizados. Né? E é muito comum mesmo. Sim. A gente sabe realmente isso de a lubrificação dos olhos é muito importante, né? A gente percebe, até eu já ouvi falar, né, de técnicas orientais que eles estimulam até através de abrir e fechar os olhos justamente para manter essa lubrificação que dá esse lado saudável do olho, né? Ele precisa ter essa lubrificação para que possa trabalhar direito, né? Como exatamente. O piscar, o olho é uma bomba, tem uma bomba lacrimal ali, e o piscar faz a lágrima ir embora e renovar, vamos dizer assim, a lágrima do olho. Então, por isso que o olho seco é comum, principalmente por causa do ar, claro, ar-condicionado, mas o piscar, como você falou, é importante para poder lubrificar o olho e renovar a lágrima, vamos dizer assim. Que bom, doutor Jorge, eu tenho que agradecer muito, foi uma conversa bastante difícil, Obrigado, foi um desafio para mim, porque é um assunto bem diferente daquilo que eu tenho desenvolvido, mas é com muita satisfação tê-lo aqui e de que a gente pôde transmitir muito assunto, muita coisa sobre um detalhe do nosso corpo humano e que tem um mundo infinito aí de conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço por tudo. Eu agradeço, estou à disposição aí, perguntas que virem surgir. E agradeço mesmo a oportunidade. Obrigado. Ok, e até um próximo programa, #Projetos.